Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. A Câmara dos Deputados aprovou mudanças na Lei Seca para admitir o uso de provas testemunhais e vídeos na comprovação da embriaguez de motoristas. A matéria tramita no Senado e, para analisar o tema, convidamos o Procurador de Justiça, Marcelo Roberto Ribeiro, também professor de Direito Penal e Processo Penal. Dr. Marcelo Ribeiro, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco novamente no programa. A alegria toda minha de retornar neste programa para falar principalmente sobre um tema que é preocupação para a sociedade brasileira e, em especial, para os condutores de veículos automotores. Ok, vamos iniciar com essa aprovação da matéria na Câmara Federal da mudança da Lei Seca, que não deixa de ser uma resposta àquela decisão do STJ que admite apenas o exame de sangue e o bafômetro como prova de delito no trânsito. A decisão do STJ está absolutamente correta, entende? Agora, o que eu não acho correto é que a Câmara dos Deputados faça como que um rechaço a essa decisão, entende? Aprovando uma lei de afogadilho, né? Eu acho que a atividade legislativa é uma atividade que merece uma reflexão, porque se está legislando sobre disciplina social, né? E os poderes têm de se respeitar, entende? Se a lei anterior, a lei em vigor, né, trouxe uma definição do crime de embriaguez ao volante, né, da forma que é, estabelecendo que conduzir veículo automotor na via pública estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 decigramas, a decisão do STJ não poderia ser outra, em respeito ao princípio constitucional de que ninguém está obrigado a fazer prova contra si mesmo. Então, né, a única maneira de se comprovar que uma pessoa apresenta, né, mais de 6 decigramas de álcool por litro de sangue, teor igual ou superior a essa cifra, é realmente através do exame de sangue e do exame através do etilômetro, conhecido vulgarmente como bafômetro, né? Claro. O senhor não entende, então, que essa decisão do STJ enfraqueceu a lei? Não, eu acho que a decisão não enfraqueceu. A lei nasceu enfraquecida. A Lei 11.705, que mudou o teor, né, da conduta punível do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, né, é que enfraqueceu a punição desta conduta. Né? Porque, veja bem, o Código de Trânsito Brasileiro, na versão original, ele dizia: dirigir veículo automotor na via pública, né, alcoolizado, não embriagado, alcoolizado, gerando probabilidade de dano. Ou seja, tratava-se de um crime de perigo concreto e indeterminado. Entende? Exigia-se estar alcoolizado e mais que esse estar alcoolizado gerasse uma direção anormal do veículo na via pública. Entende? Estava correto o Código de Trânsito na versão original. Aí veio a Lei 11.705 que resolveu mudar. Mudou para pior, porque dificultou a punição da conduta, em razão da dificuldade gerada para a prova dessa circunstância, de estar com teor de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 decigramas. E falando em prova, eu volto na questão que hoje está sendo muito debatida no país, que é o princípio constitucional, como o senhor falou, que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Esse princípio está na Convenção Americana de Direitos Humanos, que o Brasil assinou e, por força da Constituição Federal, se obrigou a executar. Entende? O chamado Pacto de São José da Costa Rica, que é a outra denominação dessa convenção, diz no artigo 8º, parágrafo 2º, né, que ninguém realmente está obrigado a fazer prova contra si mesmo. Entende? E esse princípio já estava no Código de Processo Penal. E já estava na Constituição Federal, né, defluente do direito de calar, que a Constituição Federal assegura a todo cidadão brasileiro. Então não foi uma novidade trazer isso, é uma coisa que já existia na Constituição Federal. Claro. E como o senhor vê as propostas feitas pela Câmara Federal e que agora tramitam no Senado para
deixar, digamos assim, a lei mais rigorosa? Olha, nós vamos ter o seguinte, na esfera administrativa, uma punição com uma multa mais rigorosa. Hoje essa multa está em R$ 957, né, e mais uns quebrados, né, passará para R$ 1.915,40. E se houver reincidência num período de 12 meses, ela poderá ser dobrada, para então chegará a R$ 3.830,80. A multa será mais rigorosa. Agora, é bom que se diga que quem vai pagar essa conta é a classe média, porque a elite, onde nós encontramos as pessoas que mais frequentemente dirigem alcoolizadas, essa multa não vai fazer nem cócega para esse motorista, né? Como, por exemplo, o que vai significar isso para o senhor Eike Batista, por exemplo? Nada, nada. Então, quem vai pagar esta conta é a classe média. Claro. E com relação às provas, doutor Marcelo, em que são admitidas a prova testemunhal, a prova de vídeo, o que o senhor acha disso? Tanto para a infração administrativa quanto para a infração penal, a lei prevê a possibilidade de provar, né, porque agora a nova definição do crime e da infração administrativa, né, mudou. Por exemplo, o artigo 306, que prevê o crime de embriaguez ao volante, comumente chamado de embriaguez ao volante, né, está com a seguinte definição: conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Entende? Bom, aí o mesmo dispositivo, no parágrafo 1º, diz assim: as condutas previstas no caput serão constatadas por concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Em relação a isto, só através do exame de sangue ou do bafômetro, do etilômetro, será possível comprovar. Ou seja, em relação a esse inciso 1º aqui, a decisão do STJ tem plena aplicação. Mas no inciso 2º fala: as condutas previstas no caput serão constatadas por, segunda hipótese, sinais que indiquem, de forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora. Então, trata-se de uma norma penal em branco, né? Nós vamos esperar agora que o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, diga quais os sinais que indicam, que fazem presumir, né, que o motorista está com a capacidade psicomotora alterada. Certamente, a fala pastosa, o prejuízo na capacidade de deambulação, né? Isso tudo é o CONTRAN quem vai definir. E com relação à prova testemunhal, é o guarda de trânsito... Exatamente. E para comprovar isso, entende? Entram quaisquer meios de prova em direito admitidos. Não precisava o legislador dizer: a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícias, vídeos, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos. E com relação às penas, doutor Marcelo, elas se mantêm? Sim. A pena do crime continua sendo 6 meses a 3 anos. Multa e suspensão da habilitação para dirigir, da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor ou proibição de obtê-las. Essas penas, a pena privativa de liberdade combinada, permite substituição por pena restritiva de direitos ou multa. Entende? E a suspensão da habilitação será por 2 meses a 5 anos a ser fixada pelo Poder Judiciário. O senhor entende, então, que a alteração na lei penal não vai mudar a realidade que nós vivemos? Eu acho que vai depender, sobretudo, porque a gente não muda uma realidade como essa através de lei. Assim eu entendo, entende? Mas vai depender, sobretudo, de educação para o trânsito. Isso é uma tarefa familiar, é uma tarefa social através da escola, entende? É assim que se muda essa realidade. Claro.
Aos que entendem até que o problema é justamente de educação, de conscientização, de saúde pública. Pois é um problema de saúde pública, e porque isso produz um reflexo significativo, né, nas finanças públicas. Para que você tenha uma ideia, em 2011, 155 mil eventos de trânsitos aconteceram no Brasil. Isso representou um gasto de mais de 200 milhões para o SUS. Entende? E com esse valor seria possível construir 143 unidades de pronto atendimento, as UPAs, 24 horas, né? E que propiciariam o atendimento de mais de 43 mil pessoas por mês. Então, realmente, é um problema sério de saúde pública, porque tem um reflexo nas finanças públicas. Claro. O senhor vem do Tribunal do Júri, atuou 20 anos no Tribunal do Júri, é professor de Direito Penal, Processo Penal, por isso eu não posso deixar de fazer essa indagação. Muitos especialistas entendem hoje que nós temos um Código Penal forte e também que o Tribunal do Júri já julga alguns delitos de trânsito, ou seja, por dolo eventual, aquela pessoa que assumiu o risco de matar. Acha que seria necessária essa mudança hoje na lei penal ou poderia o Tribunal do Júri pegar esses casos? É que são duas coisas completamente diferentes. O júri julga crimes dolosos contra a vida, de acordo com a competência firmada na Constituição Federal. Então, por isso é que o júri aprecia os casos de homicídio, né, praticados na via pública por condutores de veículo automotor, entende? Quando agem com dolo eventual, quando assume o risco de matar uma pessoa, né, imprimindo velocidade excessiva no seu veículo, estando embriagado, enfim. Né? Nesses casos, é onde se verifica o dolo. Não, nesse caso, nós não temos um crime doloso contra a vida. Nós temos, né, um crime de embriaguez ao volante, entende? Que é bem diferente. Não se trata de crime doloso contra a vida. Não há por que ser julgado pelo júri, até mesmo pela sua gravidade. Uma coisa é um homicídio, outra coisa é um crime de dirigir alcoolizado, entende? Eu acho que o legislador o Senado Federal, deverá pensar muito sobre essa lei, entende? Eu acho que se perdeu uma chance de, com humildade, retornar à redação original do Código de Trânsito Brasileiro, entende? Exigindo que para a existência do delito, que o motorista esteja alcoolizado e esteja apresentando uma direção anormal, como, por exemplo, fazendo zigue-zague na via pública, imprimindo velocidade excessiva, etc., como tantas outras que nós conhecemos, para a existência desse delito. Não somente, né, dirigir com a capacidade psicomotora alterada, entende? Um crime de perigo abstrato, entende? Que, para alguns doutrinadores e renomados doutrinadores, entende? Viola o princípio constitucional da ofensividade, entende? Claro. E dificulta a defesa do réu. Dificulta não, impede a defesa do réu, porque se presume culpa, entende? O que é um absurdo à luz do direito penal moderno. Claro. Claro que quando eu me referi ao júri, eu me referi justamente em casos em que há mortes no trânsito. O senhor defenderia todos os crimes onde há mortes no trânsito serem levados para o júri? Sim. Aliás, isso já existe, né? Todo homicídio no trânsito onde se verifica que o motorista agiu com dolo, entende? Direto ou indireto, ou eventual, também chamado dolo eventual, já são julgados pelo Tribunal do Júri. Não há porquê, não tem o que mexer nisso. Isso já é princípio constitucional. Claro, claro. E se passar essa matéria no Senado, como o senhor vai encarar essas novas alterações? A rigor, eu teria de dizer o seguinte para os teleouvintes, né? Essa é uma lei, até certo ponto, hipócrita.
Porque eu duvido que o autor desse projeto, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, não tenha alguma vez na sua vida dirigido o veículo automotor depois de ter tomado um copo de cerveja. Aliás, eu duvido que isso não tenha ocorrido com os deputados que aprovaram esta lei. Entende? E nós temos de deixar bem claro que, isso até houve recentemente, isso deve ter uns 2 ou 3 meses, em Illinois, nos Estados Unidos, foi feito um teste com 2 tipos de motoristas. Aqueles motoristas que apresentavam até 3 decigramas de álcool por litro de sangue e aqueles que apresentavam taxa 0 de álcool, né, por litro de sangue. Um teste no trânsito. Aqueles que melhor conduziram os veículos automotores foram aqueles que apresentavam até 3 decigramas de álcool por litro de sangue. Então não é verdade que qualquer taxa de álcool por litro de sangue comprometa a capacidade psicomotora. Há pessoas, né, que tomam um copo de chopp, por exemplo, entende? E preservam os seus reflexos dirigindo o veículo automotor sem gerar probabilidade de dano. Entende? E a lei não faz distinção ao dizer que basta estar dirigindo, né, com a capacidade psicomotora comprometida, dirigindo alcoolizado, né, com a capacidade psicomotora comprometida, é crime. Não, nem sempre uma coisa determina a outra. Entende? E aí nós vamos ter aquelas dúvidas que esta lei vai gerar. Né? Será que não haverá necessidade de se comprovar efetivamente o prejuízo para a capacidade psicomotora e não simplesmente presumir através de uma fala pastosa, por exemplo? Claro. Que pode ser determinada por outra causa e não pelo álcool? Aprovada essa matéria no Senado, o senhor entende também que aquela pessoa que para numa blitz, porque muita gente hoje está sã no veículo, e ao parar na blitz, ele, por um motivo ou outro, ele não quer fazer o bafômetro. E até tem gente que acha hoje que se aprovar essa lei no Senado, a pessoa vai querer fazer o bafômetro para mostrar que não está alcoolizado. Se estiver certo de que não bebeu, vai fazer questão mesmo de fazer um teste. Não vai haver esse receio. Né? Não vai ser... Porque hoje em dia o que está havendo, sabe, às vezes o prejuízo para a imagem do motorista, porque estes são fatos que trazem uma repercussão na mídia. Entende? Principalmente quando o motorista é uma pessoa, né, que tem um certo destaque. Artistas, promotores, juízes. Né? Então, às vezes as pessoas se negam somente para contestar. Tem certeza de que não beberam, mas se negam em nome do princípio de que não estão obrigados a fazer isso, que eu não vou fazer. Mas eu acho que com essa lei, realmente, se o motorista tiver convicto de que não bebeu, vai fazer questão de fazer o teste do etilômetro. É verdade mesmo. Certo. E a sua expectativa qual é? Que passa mesmo no Senado? Eu acho que vai sofrer modificações. Entende? Sensatamente, esse projeto tem de sofrer modificações. Entende? Agora, a efetividade desta lei vai depender de uma grande fiscalização. Entende? Nós temos um problema no Brasil. O Brasil é um país onde se fala muito em fiscalização e muito pouco se fiscaliza. Em âmbito nacional, estou falando. Então, se houver uma fiscalização efetiva, realmente, eu acho que isto vai produzir, né, uma certa retração nos eventos de trânsito, de um modo geral. Mas tudo deverá ser associado à educação para o trânsito, na família e nas escolas. O senhor, com toda a vivência no Tribunal do Júri, já teve a oportunidade de denunciar e atuar no plenário contra réus que mataram no trânsito. Muitos, muitos. Eu acho que seguramente, nos 18 anos em que estive no Tribunal do Júri de Porto Alegre, devo ter atuado em cerca de 20 casos de homicídios praticados por motoristas na direção de veículo automotor que agiram com dolo eventual. E pude constatar que a sociedade é bastante rigorosa
com esses casos. Porque quem está compondo um conselho de sentença, entende, é um cidadão que está sujeito a ser morto, caminhando na via pública por um motorista numa situação como essa. Então, há um rigor muito grande, né, do júri com relação a esses casos. Por isso, nós promotores de justiça, que somos fiscais da lei, temos de agir com bastante sensatez. Levar para o júri aquilo que é do júri e deixar na vara de trânsito aquilo que é da vara de trânsito. Entende? Porque há realmente uma possibilidade muito grande de condenação em casos tais. Claro, e por isso que há aquele receio sempre. Sempre há um receio. Entende? E os promotores de justiça têm de levar para o júri aquilo que é do júri. Havendo dolo eventual, sim, para o senhor não tem dúvida. Não tem dúvida, não tem dúvida. E também não tenho dúvida de que a resposta do júri será uma resposta severa. Possibilidade de desclassificação é mínima. Certo. E acha que, a partir, de novo, na questão desse projeto de lei que está no Senado, acha que a sociedade, porque todos estão dizendo que a lei será mais rigorosa, porque o brasileiro tem que sentir também no bolso. No bolso. Acha que isso vai frear um pouco os acidentes de trânsito? Olha, como eu disse a você, para uma expressiva parcela da população brasileira, essa multa significa muito pouco. Entende? Porque onde nós encontramos o maior número de motoristas que dirigem em situações tais é na elite, entende? Para a qual essa multa é insignificante. Mas essa multa pode se tornar insuportável para um motorista pobre. E hoje nós temos pessoas, né, de classe média, por exemplo, baixa, que tem veículo automotor. Entende? Hoje... E a cada ano sobe mais o número de veículos. Sobe o número de veículos. Nós temos hoje aqui no Rio Grande do Sul, em cada 2 gaúchos, um tem automóvel. Hoje em dia nós podemos comprar automóvel para pagar em 60 vezes. Isso viabiliza que pessoas com poder aquisitivo baixo adquiram um automóvel. Entende? Para essas pessoas, realmente, essa multa é insuportável. E terão de tomar muito cuidado. Claro. Agora, nós temos de compreender também que nenhum criminoso pratica crime pensando que vai ser apanhado. Não. Toda pessoa pratica crime pensando que não vai ser apanhada pela lei. Então, lei não freia a conduta delituosa. Não. Não. E a punição, veja bem, de 6 meses a 3 anos, com possibilidade de substituição dessa pena por pena restritiva de direitos. Entende? Aquela que implica num constrangimento maior é a pena de suspensão da habilitação, que pode ser de 2 meses a 5 anos. Entende? Uma pena que realmente preocupa, havendo uma fiscalização efetiva. Eu conheço muitos motoristas que receberam essa pena e continuam dirigindo. Por quê? Porque a possibilidade de serem apanhados numa fiscalização é muito pequena, pela falta de fiscalização efetiva e reiterada no trânsito brasileiro. Claro. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, doutor Marcelo, mas o senhor ainda tem aquele minutinho final para o seu recado. O meu recado é no sentido de que haja uma fiscalização efetiva, para que não seja mais um texto legal natimorto. Natimorto. Para que nós, de novo, não tenhamos de modificar o texto legal, entende? Para adequá-lo à sensatez. Entende? Por isso, eu peço que as autoridades competentes promovam realmente uma fiscalização compatível com aquilo que a sociedade exige para a normalidade do trânsito. Ok, doutor Marcelo Ribeiro, procurador de justiça, professor de direito penal, processo penal, um homem experiente nessa vida do direito. Muito obrigado pelo chamamento, que sempre será atendido. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendo-mp@mp.rs.gov.br.
Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!